Bom dia, família! Glória a Deus! Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Muito bom estarmos juntos. Quanta coisa acontecendo, né? Louvado seja Deus. Eu queria, assim, que você pudesse, de fato, entender alguns momentos. Eu não quero espiritualizar tudo, mas eu acredito em alguns momentos que são proféticos na nossa vida. Geralmente, quando a gente faz o momento da oração pelos enfermos, na casa do Senhor, a gente usa esse momento de oração pelos enfermos para poder orar por algumas outras necessidades da cidade. Isso foi pedido ao Luiz hoje, que ele pudesse orar pela política na nossa cidade durante esse período, mas por uma questão assim, eu acredito que do Espírito, ele orou por isso na hora das ofertas. E ele falou assim, olha, segura seu envelope de oferta, vamos ofertar ao Senhor. E aí ele orou pelos políticos. E o Espírito Santo me falou algo ao coração. O voto de vocês, Anderson, como igreja, é uma oferta para mim. Vocês precisam entender isso. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? O senhor é envolvido com política? Eu não sou, queridos. Quem me conhece sabe que eu não sou. Mas eu tenho uma responsabilidade de governo espiritual na cidade e eu oro pela nossa cidade constantemente, praticamente toda semana. O que acontece conosco? E por isso eu estou entendendo que esse momento é um momento profético. Desculpa, muitos de nós não nos atentamos para o dia do voto, fazemos de qualquer forma e depois nos esquecemos. Vivemos 4 anos reclamando e chorando. Enquanto as pessoas que têm um chamado, porque também isso é um dom de Deus na vida de algumas pessoas, elas têm um peso de intercessão. Existem pessoas que, por mais que elas queiram fugir da vida de oração, elas não conseguem fugir de uma vida de oração, porque está nelas isso. Deus deu uma graça de orar a essas pessoas. Aí nós, que somos as pessoas que têm esse peso de intercessão, passa 4 anos gemendo e chorando pela cidade. Quando, na verdade, no dia da sua oferta lá na urna, você não pensa no que está fazendo. Vota nem corrupto, nem ladrão, nem picareta, nem pilantra, nem mentiroso. Olhe para a pessoa que você deseja eleger. E eu volto a dizer, queridos, eu não sou envolvido com política. Mas olhe para isso, para que depois, aqueles que intercedem pela cidade, não precisem ficar 4 anos gemendo por conta de um erro que você não está percebendo. Não importa em quem que você vai votar para mim, importa que você defenda os princípios bíblicos que governam a sua vida. Pode ser de esquerda, de direita, de meio, de centro, de extremo, não tem problema para mim. Desde que a pessoa que você analisou, ela esteja menos ruim, porque bom não tem. Ok? Que ela seja menos ruim. Preste atenção nisso. Deus me disse hoje, vocês estão ofertando para mim um voto. Preste atenção nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar um pouquinho? Alguém nos visita pela primeira vez hoje? Está aqui pela primeira vez? Então, você precisa trazer alguns amigos para a igreja, que ainda não conhecem Jesus. Amém? Acho que nós estamos mais vazios hoje, porque algumas pessoas foram às urnas, né? Foram votar. Mas louvado seja Deus. É o nosso primeiro tempo juntos, primeiro de 3. Louvado seja Deus por isso. Quero falar com vocês a respeito de um assunto, eu considero bastante importante para a sua realidade, porque tem sido para a minha. O título da mensagem é Negação Progressiva. Eu quero falar de como nós vamos negando a Jesus de maneira progressiva. Nós não percebemos que estamos negando. Quando nos damos conta, nem nos conhecemos mais como cristãos. Isso acontece muito nos nossos dias. É provável que você mesmo tenha amigos, amigas, pessoas com quem você convive, que essas pessoas influenciaram tanto a sua vida de maneira positiva e espiritualmente dizendo, e quando você se encontra com elas hoje, você fala, meu, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, porque não é mais aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, não é mais.
nós vamos nos distanciando, nós vamos nos esquecendo, nós vamos nos acomodando, e todos nós estamos sujeitos a isso, ninguém tem estrela na testa, amém? Nós vamos falar de um texto que é a negação de Pedro, está lá em Lucas, capítulo 22, do verso 54 em diante, e eu não vou ler o texto todo de maneira assim, inicial, mas eu vou estar caminhando dentro desse texto com vocês, para a gente trabalhar um pouquinho, mas esse texto nos fala do acontecimento, a narrativa da negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Eu queria contextualizar você em relação a isso, começando pelo princípio de que é muito difícil para nós, amados, equacionarmos uma pessoa que caminhou tão perto de Jesus, que foi discípulo de Jesus, que experimentou a presença física de Jesus, viu tudo que Jesus era capaz de fazer, o reconheceu como Filho de Deus. É tão difícil para nós a concepção de que uma pessoa, depois de experimentar do dom da graça de Deus, possa negá-lo. É muito difícil para nós, não é? Não sei quanto a você, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes eu começo... O autor aos Hebreus, ele nos fala sobre isso, e ele chega a colocar uma afirmação que é difícil de interpretação até. Se você não for para os originais, você não consegue nem interpretar o texto. Lá em Hebreus, capítulo 4, ou capítulo 6, ou é 4:6 ou é 6:4, eu não lembro agora, mas lá em Hebreus 6:4, eu acho, está dizendo o seguinte, para alguns, se for isso, ou é 4:6, né? Para esses que experimentaram do dom, da graça de Deus e o negaram, é impossível, a palavra lá está impossível em português. Diz que é impossível que eles sejam regenerados novamente, que eles sejam trazidos novamente. Por que usa a palavra impossível? Porque a Bíblia está nos ensinando, amados, que uma vez que nós conhecemos do dom da graça e do favor de Deus, como nós podemos pisar e levar Jesus à ignomia, à vergonha pública novamente? Como que isso pode acontecer se nós o conhecemos? Então essa palavra impossível é muito difícil para nós no português assimilar. E quando você vai estudar nos textos originais, você vai ver que o autor aos Hebreus ele está querendo dizer o seguinte: quando a pessoa experimentou do dom da graça do Espírito Santo na sua vida, ele foi convencido de todas as formas em relação a todas as doutrinas bíblicas. Regeneração, justificação, santificação, a pessoa passa a ter a revelação de todas essas coisas. Logo, essa pessoa passa a conhecer os textos bíblicos. Então, quando ela nega Jesus e se distancia de Jesus, e começa a voltar para os velhos costumes da antiga vida, as pessoas que estão ainda caminhando no trilho com Cristo, ao abordar essas pessoas desviadas, que é o termo que nós usamos, por que o texto está dizendo é impossível? Porque tudo que você vai dizer para ela tem um argumento. Ela sabe tudo de teologia, porque ela está no pecado, porque ela se distanciou, porque ela relativizou a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais absoluta para uma pessoa nessa condição. Então é impossível, porque você fala um texto, ela fala 2. Você fala uma palavra, ela fala 5. Você dá um argumento, ela fala, isso é a interpretação das denominações. Aí você vai falar, só um milagre, porque pisou no sangue de Cristo e o envergonhou publicamente novamente. É um texto, queridos, e esse tempo na vida de Pedro é uma possibilidade que eu e você temos, às vezes, de fazer uma reavaliação da nossa conduta cristã. Eu afirmo para você com certeza, pastor na igreja ao longo desses anos, que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja negando Jesus já há um bom tempo, em uma negação progressiva. A gente conhece só de lidar. E alguns nós caminhamos perto e nós vemos e percebemos como as antigas práticas e o relativismo hoje faz parte da vida deles. Ou seja, a palavra de Deus, ela já não é mais um divisor de águas para essas pessoas. É por isso que as pessoas perguntam assim, pastor, por que não acontecem os milagres e os sinais que aconteciam na igreja de Atos nos nossos dias? Porque nós não cremos mais nos milagres, nós relativizamos tudo. Como que você quer que o milagre exista? Você nem acredita mais que Jesus pode ressuscitar um morto? Quantos acreditam que Jesus pode ressuscitar um morto? Então por que no funeral você não põe a mão lá no seu amigo, publicamente, e declara,
para ele levantar, em nome de Jesus. Nós temos dificuldade, queridos. Porque quando morre alguém da sua família, alguém que você ama, você não coloca as mãos antes de você chamar a tia. Nós cremos mesmo? Ou nós cremos quando sabemos que alguém foi ressuscitado, aí nos conta, a gente fala, não, eu creio. Percebe, queridos? Nós falamos que cremos na cura de um câncer, falamos que cremos em tantas coisas, mas a gente não impõe mais as mãos como a igreja primitiva impunha. Não fazemos mais isso. Nós dizemos que cremos no perdão, mas não perdoamos mais. Cremos na renúncia, mas não renunciamos mais. Viu a música que tocamos hoje? Cantamos hoje aqui uma música que, na verdade, é um divisor de águas na vida daqueles que creem. E o ministro, o Luizinho, muito bem, usado pelo Espírito Santo, disse, cuidado com o que você canta. Você precisa acreditar no que você canta. Quantos estão entendendo? Você vai conseguir votar ainda, em nome de Jesus. Você vai sair daqui vivo. Mas o caminho vai ser estreito hoje. Amém? Estamos juntos? Na verdade, queridos, de culto em culto só muda o delegado, a borracha é a mesma. Cada domingo tem um aqui em cima, mas a borracha, ok? Vamos junto? Pedro, por alguma forma que nós, às vezes, não percebemos nas entrelinhas, ele nega Jesus. Nós vamos ler do 54, mas eu quero citar para você nesse mesmo texto, o verso 31 e 32, existem lutas que você e eu estamos passando, nós nem sabemos que estamos passando, queridos. Jesus fala assim no verso 31 para Pedro, Pedro, deixa eu dizer para você, olha, o diabo, a questão é no mundo espiritual, queridos, aqui, não é no mundo físico. O diabo pediu para peneirar vocês, só que Jesus, eu vi várias versões e várias traduções bíblicas, todas elas estão no plural. O diabo pediu para peneirar vocês, ou para peneirá-los, melhor dizendo. Jesus usa todas as expressões que eu li no plural, só que Jesus faz uma afirmação, mas eu roguei por você, Pedro. Ou seja, vocês estão em 12, o diabo pediu para peneirar os 12, mas eu roguei por você, filho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é onisciente, e Ele sabe o seu futuro muito melhor do que você, Ele sabe as suas tendências, Ele sabe a sua personalidade, foi Ele quem te formou, aliás. A Bíblia diz que ainda no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Ele conheceu cada um dos seus dias, dos meus dias. Então, quando o diabo pede para peneirar uma igreja inteira, Jesus está dizendo, eu orei por você, Rogério. Eu orei por você, Carlos. Percebe? Eu orei por você, Luiz, Jurandir, Luciana. Jesus sabe por quem Ele intercede, queridos, porque Ele sabe que na nossa trajetória de vida religiosa, onde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E por conta da nossa personalidade, dos nossos posicionamentos, Ele sabe se nós somos discípulos ou se nós somos seguidores. Falamos a respeito dos 12 discípulos, 12 apóstolos, mas quando Pedro tem um confronto com a realidade da sua vida cristã, Jesus diz para ele assim, Pedro, o dia que você se converter, já estava caminhando com Jesus há 3 anos. Há 3 anos. Falou, o dia que você se converter, filho. É muito profundo, queridos. A palavra de Deus ela é tão simples e ela é tão profunda ao mesmo tempo nas nossas vidas. A gente precisa, de fato, permitir que o Espírito Santo possa descortinar para nós o que é vida cristã, diferente de uma religião, muitas vezes, que nós enfrentamos e vivemos. Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por você, filho. Eu creio que nessa manhã Deus está colocando alguns nomes na boca e está dizendo, eu roguei por você. Porque a igreja tem sido peneirada nesses dias, mas eu roguei por você, Jesus está dizendo. Eu tenho rogado por você. Porque se não for a minha ação, o meu espírito na sua vida, você não vai suportar. E lá no verso 54, então, que é o nosso texto, vamos tentar entender algumas coisas, diz assim, então prendendo quem? Jesus, né? Jesus está sendo preso agora, ok? Então prendendo, levaram
e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de... Quero falar alguma coisa a respeito de negação progressiva, de como ela acontece nas nossas vidas e aonde ela nos leva. Primeiro ponto que você, se é dado as anotações, anote aí, né? As pessoas do YouTube também, as casas que estão nos assistindo. Entenda o seguinte, primeiro ponto de uma negação progressiva, você passa a seguir Jesus de longe. Você não percebe que está seguindo de longe. Na conversão, amados, se cumpre uma profecia bíblica que diz que quando Jesus fosse levantado no madeiro, ele atrairia a ele todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Porque todos seriam atraídos a Jesus quando ele fosse levantado no madeiro. Jesus, ao ser crucificado, ele nos atraiu de uma forma que, humanamente dizendo, era impossível. E a partir daquilo que nós somos atraídos, nós iniciamos uma trajetória de uma nova vida com Jesus, pelo fato dele ter nos encontrado. Nesse momento na nossa vida, nós passamos a segui-lo de perto, porque ele nos muda radicalmente. Ele confronta as nossas emoções, confronta as nossas razões, confronta a nossa espiritualidade, confronta o nosso ser de todas as formas, meios que você e eu podemos até imaginar. E ele nos muda. Se houve uma conversão genuína na sua vida, você deve ter percebido isso. Só que o que acontece, amados? Uma vez que nós somos trazidos para perto, nós começamos a ser moldados e ouvir a direção da sua voz. À medida que nós vamos nos tornando homens, mulheres, espiritualmente dizendo, meninos e meninas crescidos, nós achamos que algumas coisas não são bem assim. E nós começamos progressivamente a tomar algumas decisões, alguns passos dentro do nosso casamento, dentro da nossa paternidade, maternidade, filiação, dentro do nosso trabalho. Coisas simples, queridos. Simples a nível assim de detalhes. Na conversão, você trabalhava no escritório, por exemplo, e você entendeu o seguinte, olha, se eu tirar um xerox aqui no meu trabalho, eu estou roubando o tempo do meu patrão, porque eu estou fazendo um trabalho que é para mim. Eu estou roubando tinta e sulfite do meu patrão, porque eu estou pegando um xerox que não é meu. Então, na conversão, você para de fazer até essas coisas, porque você entende que o confronto da luz em relação às trevas é tão profundo na sua vida, que você para. Você fala, não é meu. Eu não tenho direito dessa caneta Bic, ela não é minha, eu não vou levar ela embora. Na conversão, queridos, quando Jesus nos traz para o colo, se você acha um dinheiro na rua, você fica constrangido de pegar. Você fala, não é meu, alguém perdeu isso daqui. Mas o tempo vai passando, você fala assim, olha como Deus ouve as orações, quando você acha assim, você fala, meu Pai, você comemora. Você volta a fazer o xerox, você volta a ficar 40 minutos no WhatsApp, enquanto o teu patrão está te pagando. Quando somos atraídos para perto, querido, para perto, a conversão é algo que nos transforma por dentro. Pedro, ele está sendo aqui cirandado, ele está sendo peneirado, ele não está entendendo que algumas coisas nesses 3 anos com Jesus, ele ainda não percebeu. Ele tentou manter. Me prova isso, pastor? Te provo. A Bíblia diz que Pedro tem um encontro com Paulo, e Paulo, ele rejeita, ele reprova publicamente Pedro diante de todos que estavam naquele lugar. Há uma discussão entre Paulo e Pedro, e Paulo fala assim para Pedro, sabe qual que é o seu problema, Pedro? Você é um picareta. Porque quando você está diante dos judeus, você se posiciona como judeu. Queridos, aí Paulo está falando para Pedro, mas quando você está diante dos gentios, aí você quer pagar de gentil. Aí você é o cara legalzão, que curte, que olha para as meninas, que toma. Entende?
Deixa eu dizer para você, Pedro, ele está vivendo um momento ímpar da sua vida, não entendendo o que Deus está fazendo através de ter chamado ele para si. Às vezes, amados, muitos de nós vivemos assim, quando estamos com os judeus. Quem são os judeus? A igreja. Quando nós estamos nas confraternizações da igreja, quando nós estamos na célula, nós estamos no culto, nós vamos conversar com os irmãos, a linguagem é cristã. Paz, Senhor, irmão. Paz, irmã. Você percebe? Mas quando estamos fora, aí todas as sortes de palavras impuras saem da nossa boca, alguém nos fecha no trânsito, a gente quer matar, a gente xinga, a gente mostra dedo. A gente não, né? Não que eu seja mais santo, né? Mas eu entendi algumas coisas. Pedro está sendo confrontado no seu íntimo, queridos. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para nós o seguinte: olha, distanciamento é o primeiro passo de uma negação progressiva. Vocês começam a se distanciar de mim, começam a caminhar me olhando de longe. Vocês estão na igreja, vocês caminham com os cristãos, vocês seguem no trilho, vocês participam dos eventos, estão nas células, mas estão cada vez mais longe de mim. Mas vocês cumprem todos os ritos. Mas quando as pessoas olham para vocês, elas só conseguem ver vocês de longe agora, porque elas não têm mais o calor do Espírito Santo através da vida de vocês na vida delas. Eu converso com algumas pessoas, amados. Eu conversei com um jovem essa semana e ele me fez alguns questionamentos e eu disse para ele o seguinte: eu falei, filho, existe um limite para tudo na nossa vida. Quando nós somos levantados por Deus, a gente precisa entender onde Deus está nos estabelecendo. Às vezes nos tornamos amigos das pessoas de maneira inadequada e perdemos a autoridade que Deus nos deu. Você precisa entender a autoridade que Deus te deu. Porque quando você preza pela amizade, desconsiderando a autoridade espiritual que está em você, você se iguala àqueles que estão sendo conduzidos por você. O dia que você precisar ter uma palavra de autoridade sobre a vida deles, eles não te reconhecem. Eu caminho com pessoas, queridos, ao longo desses anos, de outras igrejas e denominações também. Eu digo para você, eu só reconheço a voz deles quando alguma coisa é bíblica, porque eu não reconheço a voz deles mais. Não dá para reconhecer. Porque a atitude é muito desconectada daquilo que se prega. Mas às vezes ele cita um texto para mim, o texto eu recebo. Porque o texto é bíblico. Eu não posso negar a palavra de Deus. Mas é possível que muitas pessoas que caminham com você já não reconheçam mais a palavra de Deus e Jesus na sua vida. Elas te veem como um religioso, como uma religiosa. É possível que algumas pessoas possam me enxergar assim também. Mas nós precisamos lutar por isso. Passamos a seguir Jesus de longe, é o primeiro passo da negação. Qual que é o segundo passo da negação, pastor? Diz assim o verso seguinte: depois então de Pedro ter se distanciado, seguido Jesus de longe, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e Pedro se assenta com algumas pessoas, no verso seguinte, 55, ele se assenta com algumas pessoas numa roda. Ok? Segundo passo de uma negação progressiva. Depois que você passa a caminhar com Jesus, olhando Ele de longe, você passa a assentar-se em rodas das quais você não deveria estar mais. Você passa a se relacionar de novo com antigos costumes que você tinha na vida, que hoje já não deveria mais fazer parte da sua vida. Por que, pastor? Eu não posso ter amigos? Eu não posso me relacionar? Lógico que pode, queridos. Eu tenho amigos de todas as sortes. O que você pensar, eu me relaciono. Pessoas cultas, indoutas, santas, pecadoras. O que você quiser dar aí de nomenclatura. Mas eu entendo o meu papel. Quando Jesus diz assim, olha, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, eu preciso saber. Um dia eu ouvi uma frase do Jorge, o Jorge ele lidera a diaconia aqui, ele usou uma frase que, rapaz, é um ditado popular. Ele diz que a garça, ela anda na lama, mas não suja as penas. Impressionante isso. Eu sou meio estranho assim, queridos. Coisas simples para mim faz um sentido tremendo.
Deus está querendo dizer o seguinte: quando eu envio vocês como ovelha no meio de lobos, é o seguinte, vocês vão lá como ovelha, mas vocês voltam pior que os lobos? Pedro se assentou numa roda, queridos, distante de Jesus, agora olhando ele de longe, e ele encontra um grupo de pessoas, se assentam. Essas pessoas eram cristãs, já eram, reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, pastor. Como é que o senhor... Não reconheciam. Prova, pastor, provo. A Bíblia diz que uma das criadas chegou e Pedro estava sentado naquela roda com as pessoas e falou assim: você é um deles. E ele falou assim: eu não sou. Ele falou: lógico que você fala igual ele, você não conversa igual a nós. Você fala como eles. Ele falou: não. Falou: fala sim. Aí Pedro começou a xingar para tentar ser e falar como aqueles da roda. Mas ela falou: não adianta, filho. Você é um deles. Deixa eu dizer para você, queridos, quando a gente começa a olhar Jesus de longe, a gente começa a frequentar alguns lugares, algumas rodas, das quais o Espírito Santo não se alegra que você esteja. Já deu. Quando nós vamos entender isso? Já deu. Chega. Até quando nós vamos brincar com o pecado? Sabe o que aconteceu com Sansão, queridos? Sansão, ele foi negociando, ele foi brincando com os limites que Deus havia colocado sobre a vida dele, assentando em rodas em lugares que ele não deveria nunca estar. Ele era um nazireu, Deus tinha um propósito para a vida de Sansão. Falou: Sansão, você não bebe vinho, você não come uva, você não raspa o cabelo, você não faz isso, você não faz aquilo. Filho, essas rodas para você, eu tenho um propósito, um chamado, uma vocação para você. Para outras pessoas, elas tudo bem, você não. Nos assentamos em rodas, queridos, das quais Deus não quer, não deseja mais para mim e para você. Você pode ter amigos, mas você precisa ter limites. Você sabe a sua fraqueza. Amados, eu lido com pessoas com dependência química ao longo de anos. A gente está sempre nos bastidores lidando com questões assim. Sabe qual que é o maior gatilho para uma pessoa que é dependente química? Às vezes ela está 6 meses, 1 ano limpa, ela toma um copo de cerveja. Bastou. Um copo de cerveja, bastou. É a porta de entrada para uma queda e para um recomeço de tratamento. Sabe por quê? Porque em rodas que não percebemos, começamos por aquilo que achamos menos nocivo, mas não significa que não é mortífero. É menos nocivo, mas vai nos matar. É questão de tempo. Sabe por que é questão de tempo? Porque você, quando estava pertinho, eu, quando estou pertinho, até algumas piadas nos ferem os ouvidos. Até algumas palavras liberadas na boca de algumas pessoas nos ferem o ouvido. A boca fala que o coração está cheio. Ok? Às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos e eles falam palavrão assim abertamente, queridos, para contar um cenário ou contar alguma coisa. Se eles falam abertamente esse tipo de linguagem, é porque é uma realidade da vida deles. Estamos nos assentando em lugares que não deveríamos nos assentar. A gente precisa entender isso. Não dá para negar Jesus o tempo todo, nós precisamos reconhecer que estamos nos distanciando. Pastor, o senhor já ouviu coisas difíceis que depois, para replicar, precisou mudar as palavras? Lógico, eu preciso mudar as palavras, porque não faz parte do meu vocabulário mais. Às vezes o senhor tem vontade de xingar alguém, xingar não, mas de matar. Muitas vezes. Mas você mata? Graças a Deus, não. Entende? É isso, queridos, nós somos humanos, mas a gente precisa ter domínio, assentando-se nos lugares certos. O salmista, no Salmo 1, ele diz: olha, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, porém, medita na lei do Senhor dia e noite. É na palavra de Deus que nós temos prazer, amados. Nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Eu acho que essa reflexão na minha e na sua vida, olha, ela é tão arroz com feijão, mas ela é tão atual para mim e para você, porque a gente precisa reavaliar onde nós estamos, com quem nós andamos, quais são as conversas dos nossos bastidores, quais são as nossas posturas nessas rodas. Ah, não faz mal para quem? Essa é uma pergunta. Não faz mal para quem? Porque a Bíblia diz que melhor nos fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e nos atirar na profundeza do mar, se a gente tem feito algum dos pequeninos tropeçar.
Ah, pastor, eu bebo. Ah, pastor, eu fumo. Ah, pastor, eu dou um tapa. Ah, pastor, eu pego, eu aconteço, eu faço, mas eu tenho domínio. Eu não acredito que você tenha, porque se você tivesse, você não faria isso. Sabe o que é ter domínio, irmãos? É dizer não para aquilo que Deus reprova. Isso é domínio. Porque às vezes a gente acha assim, ó, não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu bebo, o problema é meu, o corpo é meu. Se eu fumo, o corpo é meu. Se eu uso droga, o corpo é meu. A gente acha que é isso. Mas Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, se você tem feito isso, e isso tem feito os seus irmãos tropeçarem, você vai responder diante de mim. Não faça, queridos, da presença de Deus um lugar comum. Quando você estiver lá nas confraternizações da sua célula, não faça desse lugar um lugar de um ambiente tolo. Não precisa espiritualizar, nós estamos lá para confraternizar, mas a gente precisa entender o momento. A gente precisa entender que porque a gente toma uma cerveja, existem pessoas que vão se drogar, porque elas nos têm como referência. Já pensou se eu bebesse? O que não seria de você? É sério, queridos. Parece simples, né? Paulo falou assim, sabe, irmãos, eu me fiz de tolo para ganhar alguns, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, eu me fiz sábio para ganhar os sábios, para ver se eu ganhava pelo menos um a Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Às vezes nós nos fazemos de algumas posturas por amor aos outros. Então, amados, eu tenho liberdade de fazer uso de algumas coisas? Eu tenho. Por que eu não faço? Por causa de você. Porque senão você vai dizer para todo mundo assim, alto bom som, vai colocar no outdoor lá fora, meu pastor faz. Aí eu tomo um copo de cerveja, você quer tomar uma garrafa de uísque. Entende? Sabe por que eu não pego outra mulher? Porque você vai achar que poligamia pode. E não pode. Entende? Eu tenho uma aliança com Deus, tenho uma aliança com a minha esposa, tenho uma aliança com meus filhos, tenho uma aliança com a minha família. Irmãos, diante de Deus, qualquer um de vocês aqui, ó, não estou pagando de santo, estou querendo dizer para nós, existe um caminho melhor. Eu dou meu tablet na sua mão, você pode levar para casa, levar em qualquer hacker aí dos meninos. Acha uma pornografia aqui. Eu te dou o microfone para você vir me expor aqui, ó, domingo que vem no culto. Acha aqui, acha. Já teve problema com isso, pastor? Está pagando de santão? Não, já tive problemas. Eu sei qual que é o meu ponto fraco. Queridos, eu fui dependente químico 5 anos, a minha maior fraqueza era a mulher. Não eram as drogas. Um dia eu entendi que Deus falou assim para mim, Anderson, ou você coloca o machado à raiz dessa árvore e corta pela raiz, ou você nunca vai sair dessa vida miserável que você está, de religião morta dentro da igreja. Houve um dia na minha vida, queridos, que eu tive que pôr um fim na pornografia, naquilo que eu visitava, naquilo que eu olhava, naquilo que eu dava um clique, já fazem muitos anos. Muitos anos. Sabe por que eu fiz isso, queridos? Porque eu entendi onde é o meu ponto fraco. Eu entendi que se eu seguisse com aquilo, não ia ser mais possível eu estar crescendo em Deus e na presença de Deus naquilo que eu sou e faço. Está aqui, ó. Quem quiser, só me devolve que eu uso, tá? Está aqui, pode levar. Ah, pastor, você está querendo nos humilhar, pagar de santo. Não, não estou querendo te humilhar, pagar de santo. Estou querendo dizer para você o seguinte, eu reconheci onde é a minha fraqueza. Onde é a sua fraqueza? Onde você tem se assentado? Esse é o seu problema. Eu quero te ajudar. Não quero aqui te diminuir e me engrandecer dizendo o que eu faço e você não consegue. Só estou querendo dizer para você o seguinte, houve um dia que eu discerni onde era a minha fraqueza. E a minha fraqueza era mulheres. E para ser diante de Deus justo com a Giovana, justo com os meus filhos, justo com a igreja, eu precisei me posicionar. Não clico, queridos, em nada que é assim, dá a entender, eu nem clico. Não clico. Nenhuma mensagem subliminar, eu não clico, porque eu sei que se eu clicar eu vou ter problemas. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Pedro está sentado em rodas que não deveria, está clicando no que não deveria, está vendo o que não deveria, está falando o que não deveria. Terceiro, queridos, o verso seguinte, o verso 57, diz assim, olha, mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço.
Quando você vai se distanciando, haverá um momento na sua vida que depois de segui-lo de longe, depois de se assentar em lugares que você não deveria, você vai chegar à conclusão de dizer para pessoas que você está caminhando: não o conheço mais. Existem pessoas na igreja que não conhecem mais Jesus. Eles conhecem toda a estrutura de uma religião, mas não conhecem mais o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, queridos, ele é diferente de tudo. Ele é diferente de tudo. Eu queria que você entendesse isso. Jesus é diferente de tudo que você conheceu. E se você o conheceu, não perca essa presença nunca. Não perca essa intimidade de andar perto dele, de ouvir o que ele fala para você, antes de falar para a igreja, antes de falar para os outros. Queridos, eu quero trazer você de volta hoje. É por isso que eu estou sendo tão claro com você. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é você conversar com alguém que conhece e ela se declarar não conhecendo. Ela se faz de boba. Qualquer área da vida, queridos. Às vezes você é um mecânico, é um motorista, é um advogado, às vezes você é um médico, às vezes você é... Aí você é abordado por alguém em relação àquilo que você tanto conhece e você diz assim: Você sabe que você conhece. Você pode mentir para si, você pode mentir para a igreja, você pode mentir para as pessoas, para a sociedade, você pode mentir para a família, você pode dizer que não conhece, mas para Deus você não pode. Porque Deus sabe que você o conhece. Porque um dia Ele te resgatou e escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele sabe que você o conhece. Não adianta você dizer para as pessoas que não o conhece. Não adianta, querido. Querida, você o conhece. Nós como pastores, amados, líderes, amigos, abordamos situações e pessoas, e a pessoa diz: olha, eu não... Você sabe que você conhece. Pedro foi abordado uma vez pela criada, falou: não o conheço. Foi abordado de novo pelos homens e falou: não o conheço. Os caras falaram: rapaz, você está de brincadeira. Mas é lógico que você o conhece. Você não é homem? Assuma, rapaz, você o conhece. Você fala igual ele, você anda igual ele, se porta igual ele. Não dá, queridos. Amados, eu atendo pessoas aqui. Recentemente eu tive uma decepção enorme. Pensa num dia que eu fiquei uns 3 dias triste, choroso. Conversei com a Giovana, eu falei: amor, eu não acredito que isso ainda existe no nosso meio. Uma pessoa, eu evangelizei ela, desviada, tive que reevangelizá-la. Fiz um trabalho tremendo com ela. Ela ia vir para a comunidade para a gente começar a discipular. Perto de vir para a comunidade, nos ajeitos finais, ela falou assim: ó, tem uma pessoa na sua igreja que está num ministério lá. Não sabia que ela era de lá. Trabalho com ela, sou humilhado por ela. Por causa disso, naquela igreja eu não piso. Uma vergonha, amados. Todo um trabalho de Jesus em relação à vida da pessoa. A pessoa diz que não pisa porque conhece a pessoa que humilha ela no serviço. Porque a pessoa está abaixo dessa pessoa que está no ministério. Lá eu não piso. Já caminhei, já fui envergonhada, falo o que quer. É cheio de razão, nunca erra. O que é isso, queridos? Você precisa... Quem é você? Não dá para você negar quem você é. Você o reconhece. Viva como alguém que o reconhece, que sabe quem Ele é, que vive para Ele, para a glória dEle. Que as pessoas possam olhar para você e para mim e possam desejar a Jesus Cristo. Você vai conseguir votar ainda. Pedro diz que não o conhecia. Até quando nós vamos fingir não conhecê-lo? Outro passo progressivo da negação é a perda da nossa identidade. Pedro, quando nega Jesus, dizendo que não o conhecia, que é o terceiro passo, nós vamos para o quarto, disseram para ele na roda: você é um deles.
Sabe o que ele disse? Eu não sou. Amados, versos 58 ou 59, se eu não me engano. Ele diz, eu não sou. Deus deu uma identidade para você. Às vezes Ele chamou você para ser um ministro, às vezes Ele chamou você para trabalhar com crianças, às vezes Ele chamou você para pastorear, às vezes Ele chamou você ao presbitério, porque Ele já te chamou para isso. Você só não está nessa posição ainda porque você não se permitiu ser moldada. Às vezes Ele chamou você para ser qualquer coisa, queridos. Um grande empresário, mas você nega o que você é. Negação progressiva, queridos, tem a ver com a perda da nossa identidade em Deus. Você é um deles, Ele falou, eu não sou. Nós perdemos a nossa identidade em Deus porque nós estamos negando Ele progressivamente. Deus quer trazer você de volta, Ele quer dar a sua identidade. Não perca a sua identidade. Quando Pedro disse eu não o sou, ele está dizendo o seguinte, olha, um dia eu fui. Você se lembra de quando você foi? De quando o seu coração estava nas mãos dele, você obedecia, não flertava com as questões do mundo que te tirava da presença e do centro do propósito? Que Deus de fato, Ele tinha liberdade na sua vida e você não se sentia pesaroso e pesarosa para poder estar servindo Ele naquilo que Ele te chamou? Porque hoje nós servimos a Deus, amados, e muitos de nós servimos com pesar. Tudo é pesado para nós, mas é porque a gente está seguindo Ele de longe, perdemos a nossa identidade. Quem é você? Você é um homem? Você é uma mulher? O que é você? Você é um cristão? Você é um religioso? Quem é você? Você é um líder? Você é um espectador? Quem é você? Perdeu a identidade? Está na igreja? É um frequentador? Quem é você? Quem sou eu? Vivemos uma sociedade que as pessoas perderam a identidade dentro da igreja. Não sabemos quem somos. Sabe por quê, queridos? Porque seguir Jesus de longe nos tira o comprometimento. É tão gostoso vir aqui, né? Apanhado, pastor. Que hoje nós estamos apanhando com força, né? Deixa eu dizer para você, nós estamos apanhando porque eu apanhei a semana inteira isso aqui. Chorei muito com essa palavra, queridos, porque Deus confrontou muitas coisas na minha vida. Então não é justo eu apanhar sozinho. Nós vamos tudo junto. Deixa eu dizer para você, é tão gostoso vir aqui, né? A gente recebe uma palavra, recebe uma música, recebe uma unção, uma graça. É tão gostoso, queridos, mas a gente não tem comprometimento. Quem está na igreja há mais de 6 meses? Erga a mão. Mais de 1 ano. Mais de 2. Agora eu não vou te expor. Se você está esse período na igreja e você ainda não está envolvido com nada, você precisa avaliar o que nós estamos ouvindo hoje. Porque é tão gostoso vir aqui e não se envolver com nada, né? Porque pessoas em negação progressiva de Cristo, elas participam de tudo o que Deus oferece, mas elas não se comprometem com nada. Você precisa se comprometer com aquele que te salvou. Você precisa se comprometer. Tá fácil vir aqui, né? É de graça. Ainda sai abençoado. E o duro com o Espírito Santo, ele é tão assim, precioso na nossa vida, a gente apanha e sai bem ainda. Fala, rapaz, que culto. Mas a gente sai bem. Sabe por que a gente sai bem, queridos? Porque negação progressiva faz isso conosco. Ela nos tira o comprometimento da responsabilidade e nos coloca num lugar que nós entendemos que a igreja é terapêutica. Ei! Aqui não é consultório de psicologia. Eu não sou psicólogo. Ministério de Música não é psicólogo. Aqui é uma igreja. Onde quando eu e você passamos por aquela porta, nós passamos para deixar tudo e largar tudo. E dizer, Senhor, eu vim aqui nessa manhã, me refaz. Muda-me mais uma vez, Senhor. Eu não quero só uma terapia, sair daqui bem, inflado, inflada. Senhor, eu quero transformação, quero mudança.
Pedro, antes que você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Queridos, o galo não é a ave não, tá? Se você for estudar, em Israel, em Jerusalém, existe o toque das trombetas. Existe uma cerimônia de trombetas que eles tocam às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, de 3 em 3 horas. Chama o toque do galo. É o nome do tocar da trombeta. Jesus disse o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, antes do tocar da trombeta, você vai me negar 3 vezes. Cuidado, filho. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, a trombeta tocou, o galo tocou. A Bíblia diz que Jesus está olhando para Pedro, e Pedro fita os olhos. Você já fez arte quando você era criança e você fala assim: nossa, essa minha mãe pega, e quando você olha assim, ela está olhando para você assim, ó. Ou o seu pai está olhando quando você faz arte, você é criança, você fala, vai ser mais fácil escapar de um raio. Só que Pedro olha, Jesus está olhando para ele, queridos. Diferente de como a nossa mãe e nosso pai olha. Porque Jesus olhou dentro dos olhos daquele homem que havia negado ele 3 vezes, que havia errado, que havia se distanciado. E Jesus olha para os olhos daquele homem com amor. Pedro foi tão constrangido com aquele olhar, queridos. Sabe qual que é a melhor coisa que existe quando você peca? Quantos sabem? Não existe nada melhor, pode ser o pecado que for. O maior erro que você cometer. Sabe qual que é a melhor coisa que existe para você? É Jesus estar olhando para você enquanto você peca. Porque nós servimos um Deus, queridos, que não tira os olhos de nós enquanto nós estamos errando. Porque o desejo dele é que nós possamos cruzar os nossos olhos com ele e entender que a gente precisa voltar. É isso que Deus está fazendo. Deus está olhando para você hoje, porque Ele sabe onde você está. Mas Ele está olhando nos seus olhos, com a esperança de que você volte. Pedro, tu me amas? Queridos, a Bíblia quando fala amor, a palavra amor se refere a 3 tipos de amor. Fala sobre o amor eros, que é o homem e a mulher. É esse sentimento de amor, de intimidade física. Fala do amor filéu, que é o amor de irmãos, amizade. E fala do amor ágape, que é o amor incondicional, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por ele. É um amor que só Deus tem, o amor ágape. Ele é incondicional, independente do outro. Quando Jesus vai ser preso, lá atrás, Pedro fala assim: ninguém vai te prender, Senhor. Eu, o ágapo. Ninguém vai te prender, Jesus. Eu, o ágapo, estou disposto a morrer no seu lugar. Pedro, no original, nessa expressão para Jesus, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o meu amor por você ele é tão grande que ele é sacrificial. Eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. Ninguém vai te prender, eu vou morrer por você. Pedro nega Jesus 3 vezes. Cruzaram os olhos. Jesus agora tem a oportunidade de restaurar a vida de Pedro. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me ágapo? Você correu, filho, você fugiu. Tu me ágapo? Você me ama incondicionalmente, de maneira sacrificial, a morrer por mim? Pedro ficou envergonhado, falou: Senhor, tu sabes. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me ágapo? Filho, você tem esse amor incondicional por mim, sacrificial? Pedro falou: Senhor, tu sabes. Jesus falou: não, Pedro, você não está entendendo. Vou te perguntar uma 3ª vez, filho, porque foram 3 que você errou comigo. Pedro, tu me ágapo? O seu amor por mim é sacrificial, de maneira incondicional. O texto original vai te mostrar isso, queridos. Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Porque o meu amor, ele não é sacrificial, Senhor. O meu amor é um amor de filho, de amigo.
Quando eu fui apertado, eu vi que eu não tinha condição de morrer pelo Senhor, eu corri. Jesus falou: Pedro, agora porque você entendeu o nível de amor que eu estou exigindo do meu corpo e da igreja, apacenta as minhas ovelhas. Porque enquanto você estava se achando o cara que ia morrer por todo mundo, você não tinha entendido. Por isso que eu falei, o dia que você se converter, filho, você vai cuidar dos meus irmãos. Agora que você entendeu que o amor que você tem por mim, ele não é sacrificial, mas ele é um amor de irmão, de amigo, de relacionamento, cuida da igreja. A Bíblia diz que Pedro sai dali, queridos. Último versículo, verso 62, eu finalizo. Fique em pé para parecer que está acabando. Verso 62, a Bíblia diz que depois dessa conversa, a Bíblia diz que Pedro sai daquele lugar. Deus quer que você saia hoje desse distanciamento que você tem com Ele. É por isso que Deus te trouxe aqui. Deus quer que você saia hoje desse nível de negação progressiva que você está caminhando e não está percebendo. É por isso que Ele te trouxe aqui. Não precisa de desculpa, queridos. Chega de desculpas. A Bíblia diz que Pedro saiu daquele lugar, daquela condição, e chorou amargamente. Isso transformou o coração do nosso irmão Pedro. Eu acredito que amanhã é de nós chorarmos. Sairmos do lugar que nós estamos, negando a Jesus progressivamente pelas nossas atitudes e ações. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Se está fazendo, está entristecendo o coração de Deus, precisa tomar uma decisão. Ah, mas é normal, eu tenho 50 anos. Não importa quantos anos você tem. Verdadeiros filhos obedecem desde o nascimento até a sua morte, porque eles honram os seus pais. Existe um Pai nos céus que deseja ser honrado pela sua igreja nessa manhã. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos um princípio e um propósito que progressivamente estamos nos distanciando. Senhor, nós começamos com o distanciamento, nos assentamos em lugares que não deveríamos, negamos o Senhor, perdemos a identidade, Senhor. Depois de perdermos a identidade, nós de fato chegamos no caos da nossa vida. Mas os teus filhos entenderam essa palavra, Senhor. Não sejam mãos humanas sobre a vida dos teus filhos, mas o teu próprio Espírito Santo possa repousar sobre cada um deles. Pai, eu quero te louvar pela atitude e pela decisão corajosa dos teus filhos. Os teus filhos que entenderam nessa manhã que não estão se envolvendo com aquilo que o Senhor tem, porque é cômodo só vir à sua casa e receber. Eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo relativismo que tem convencido de maneira equivocada os teus filhos, de que tudo é normal, de que tudo pode, de que o Senhor é bom, de que sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu profetizo nessa manhã uma libertação na mente dos teus filhos e declaro sobre a vida deles, Pai, nunca mais eles serão as mesmas pessoas, porque os teus filhos estão sendo atraídos novamente para perto de ti. Senhor, traz uma vida separada, uma vida de discipulado, uma vida de comprometimento, de graça, de favor e de unção do teu Espírito Santo. Assim nós oramos por cada um dos teus filhos, declarando, da cabeça à planta dos seus pés, repouse sobre a sua vida uma unção, uma graça, um favor do Senhor que te reposiciona. Eu declaro, se há alguém enfermo que veio à frente, toda enfermidade nas emoções, eu quero declarar espírito de depressão, espírito de pensamentos de morte, de suicídio, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus.